Oi, eu sou a Maki e hoje a gente fez todas as redes de Bloxfruits e aí a gente colocou elas na categoria de fácil até difícil. Para começar, a gente tem as fáceis. As que a gente colocou a Flame, Magma, Dark e Ice. E vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A Flame todo mundo diz que é uma das redes mais fáceis, mas eu sempre discordei disso e dessa vez eu consegui fazer com que meus amigos entendessem o que eu falava. A rede Flame ela é muito chata porque os ataques, especialmente do boss, ficam jogando você pra fora do cenário. Então quando eles jogam você pra fora, se você cai na água e você não achar que você leva dano, então você vai perdendo vida. E além disso, tem várias poças de magma no meio do cenário. E se você cair nelas, você leva dano. E tem umas que você nem percebe que estão lá e você acaba morrendo. Isso já aconteceu várias vezes quando eu tava fazendo Rage Flame e alguém morreu e eu falei, oh gente, o que aconteceu? Eu pisei na lava. E por isso ela não entrou como uma rede mais fácil. Na verdade, a rede mais fácil que entrou foi a rede Dark. Porque os ataques, a única coisa que eles fazem é te paralisar. E é por um tempo curto. Você consegue fazer essa rede muito rápido. A única coisa que pode ser um empecilho é porque no boss, os NPCs ficam no teto. Não sei porquê, eles ficam no teto. E aí você tem que às vezes fazer eles descerem, tipo, jogar um ataque pra cima pra ver se eles descem ou alguém subir lá pra descer, pra jogar eles pra baixo. Mas geralmente eles descem todos. E essa é a única coisa que deixa essa rede em específica mais difícil, mas a gente votou todo mundo e não foi unânime que é a rede mais fácil que tem, a Dark. E perto dela a gente teve a rede Magma. Porque a rede Magma, por incrível que pareça, não tem poças de magma que nem a Flame tem. Então ela acaba sendo mais fácil que ela. A gente fez um time maravilhoso na rede Magma, por exemplo. Justamente porque é uma rede fácil, tem os ataques que dão um pouco de dano, mas eles são fáceis de você esquivar. Então você consegue lidar com os NPCs de uma maneira mais fácil do que você consegue na rede Fire, por exemplo. Então a gente colocou ela em cima da Dark, porque assim, elas duas são fáceis. Então se você quiser fragmentos, eu recomendaria ir em uma delas. E aí a gente teria a Dark, a Magma, a Fire e por último a Ice. O que falar da Ice? É uma das redes que eu mais odeio. Quando às vezes eu quero ser gentil e digo assim, alguém que ajuda em rede? E a pessoa fala Ice, já dá vontade de quitar o server. Porque é uma redezinha chata. Assim, ela não é difícil, mas ela é chata. Porque vocês que são os usuários de Ice, eles têm um ataque que te joga pra longe. E eles fazem isso muitas vezes. E tem hora que você perde a paciência, que toda hora você tem que estar voltando. E a mesma coisa que eu falei da Fire, se você não for Shark, você leva dano nisso. Que você cai na água, e aí como é que você faz? Você tem que voltar. E às vezes você não tem, tantos pulos liberados. E aí dificulta um pouco quando você tá com isso, né? E pra mim isso que torna essa rede tão chata. E pronto, se os NPCs já fazem isso, imagina quando chega o boss. Porque ele só faz isso o tempo todo. Tanto é que quando eu derrubo ele, eu tenho a mania de olhar pra baixo e dizer assim, espero que você se afogue. De tanta raiva que eu tenho desse boss. Eu juro. Nossa, eu juro. Não. Ele é muito chato, esse boss é muito chato. Eu nutre tanto ódio por um código de programação. A gente teve um empate, mas a gente decidiu que a gente ia colocar lá nos médios. E que é a rede de Sand. A gente teve 2 votos para médio e 2 votos para fácil. E isso se deu porque nós temos alguns ataques que são bem chatinhos na rede Sand. Um que é meio que uma coluna de areia que joga você pra cima. O outro é um casulo de areia que pega e meio que... Eu acho que até assim, me lembra o ataque do Gara, quando ele tá lutando com o Lee. E aí ele pega e faz aquele tumba de areia.
não sei, e aí ele aperta assim. Areia! Agora morra! É mais ou menos isso. E aí às vezes você fica pego num ciclo que você fica um NPC atrás do outro fazendo isso. Então você fica preso lá um tempão. Então assim, é bem difícil você conseguir passar por essa parte, sabe, da rede Sandy. Então foi por isso que ela não ficou na fácil. A gente quis colocar ela na média, então ela ficou entre uma e outra. E aí a gente começa com as médias, né? Falando da rede Sandy, a gente começa com as médias. E aí um tópico que vai ser muito recorrente quando a gente tá falando das médias vai ser essa história de ser jogado pra fora do estágio. Porque, nossa, gente, isso com o tempo faz você perder a paciência de um jeito com o personagem que eu juro. Pras médias a gente tem a Light, a Quake, a Rumble, a Spider e, como eu falei, a Sandy, que tá entre uma e outra. A Light a gente colocou mais por conta do estágio do que pelos ataques dos NPCs em si. Porque uma coisa que acontece é que tem pirâmides na Rede Light. E aí, os NPCs bugam na pirâmide. E aí tem uma hora que você não consegue mais entender se eles estão dentro ou se eles estão fora. E tem uma hora que você dá um ataque e o ataque buga, você sai da pirâmide. E você tem que voltar pra dentro da pirâmide. E nisso você fica ou entra e sai da pirâmide que não entendeu o que tá acontecendo. E assim, eu entendo que deve ser difícil fazer esse tipo de programação, mas é porque isso deixa você, tipo, cadê o boss? Aí quando você vai ver o boss tá do lado de fora. Aí você tem que subir a pirâmide pra sair, pra procurar onde o boss tá. E nisso, tipo, eu nunca morri numa Rede Light, mas eu já perdi tempo, tipo, já acabou o tempo, porque eles não conseguiam matar o boss, porque o boss ficava saindo, e a gente tinha que entrar, e depois sair, e depois entrava. Então, assim, nossa, é muito chato isso. É uma das mais fáceis, né, e das médias. Que a gente também tem a Rumble. A Rumble é minha favorita de tudo. Então, assim, eu não pude opinar. Eu me abster dessa opinião. Mas a Raid Rumble, ela é perfeita em todos os sentidos, em todos os aspectos. Não tem o que falar. A Raid é linda, os cenários são maravilhosos, tudo é muito bonitinho, tudo é lindo. Só que assim, o boss é muito forte e ele também tem ataque a longa distância. Então até quando você tenta fugir, ele consegue te acertar. Então isso que faz ela subir pra médium, porque você tem que realmente saber, tipo assim, lutar e tá com uma galera boa pra poder derrotar ele. E aí, os cenários são meio complicadinhos também, que você tem que prestar atenção, porque tem lugares que os NPCs acabam se escondendo às vezes e você tem que ir atrás. E aí, isso que deixa às vezes ela mais complicada. E aí a gente colocou ela como a mais fácil. Então a gente tem a Rumble, a Light, logo depois a gente vai ter a Spider. A Rede Spider é a antiga String média, por conta dos ataques que são muito difíceis. Eles são fortes e além de ser fortes, eles te jogam pra muito, mas muito longe. Então assim, teve uma hora que eu tava no céu, eu fiz, meu Deus, como é que eu subi aqui? Tipo, de onde foi que eu, sabe, de onde foi, como é que me jogaram aqui em cima? E também a geografia meio que dos levels é meio complicadinho, porque você tem que ficar procurando os NPCs. Então é uma rede fácil de você perder tempo. Então além dos ataques, você tem que se ligar no mapa. Isso que a gente colocou ela na média. Não entrou como mais difícil, na verdade, a mais difícil entrou a Quake. Entre as médias, a mais difícil entrou a Quake. A mais fácil é a Rumble. A Quake, o problema dela é o mesmo da Spider. Os ataques te jogam pra muito, muito longe. E isso, são 300 NPCs fazendo isso ao mesmo tempo, porque parece que ele só tem esse ataque. E assim, eu não tinha percebido, porque eu fui de Buda, porque a gente estava com uma pessoa a menos pra fazer a rede. Tão perceptível pra mim isso. Mas pros meus amigos ficaram, e todos eles comentaram isso, que os ataques estavam muito chatos, porque ficavam jogando você pra longe. E o Diego disse que várias vezes ele ficava preso, tipo, porque ele jogava pra muito longe. Então, por conta disso, e os ataques do boss também, que arremessam você pra longe, praticamente todos os ataques da Quake
de alguma maneira arremessam você. Então, por conta desse desperdício de tempo que tem quando você tá lidando com os NPCs e também a força dos ataques deles, ela foi pro topo como a rede mais difícil das médias. Foi assim que a gente voltou. Pelo menos o conselho voltou assim. Com isso, a gente fecha as médias para as difíceis. É muito engraçado, porque a gente vai abrir as difíceis com a rede mais difícil de se pegar, sendo a mais fácil de se fazer, que é a rede Fênix. Pra quem não sabe, pra você desbloquear a rede Fênix, você tem que ter 400 de maestria nela. E a rede Fênix, quando ela não tá despertada, ela é muito chata, porque ela quase não tem ataque. Então, assim, é impossível, é muito difícil você despertar. Tanto é que é uma rede que ninguém tem. A Tangerina teve uma hora que, tipo, alguém me jogou numa rede sem querer. E aí eu disse, não acredito, eu perdi uma fruta de 1 milhão, que eu dei uma love pra poder pagar a rede. Aí ela disse, eu pago. Só que ela não podia pagar porque ela não tem a rede. Então, tipo, é uma rede que quase ninguém tem. Já começa por aí. Então, ela é uma das redes mais difíceis de se ter. E aí, mas ela é uma das redes mais fáceis de se fazer das difíceis. Na categoria difícil, ela é mais fácil de se fazer. Então, os NPCs, os ataques são lentos, então não tem como você desviar. O boss não é tão forte assim, o boss morreu muito rápido. Tanto é que eu fui procurar para gravar ele já tinha morrido. A única coisa que eu acho que deixa um pouco mais difícil é a maneira que os estágios são feitos. Porque eles fazem, meio que ele faz você ter que usar as habilidades da Fênix. Que é, por exemplo, pular alto, voar, enfim. Eu odeio isso. Tem uma parte que várias vezes quando eu já tava ajudando outras pessoas, as pessoas não conseguiam pular. E aí a pessoa tinha que esperar a gente acabar essa ilha e ela ia pra próxima, ficar esperando a gente ir pra lá, porque não conseguia pular. E realmente é uma rede bem pensada, é uma rede bem produzida, é uma rede bem bonita, assim. Mas ela é uma rede difícil por conta da dificuldade mesmo de se ter essa rede. E também porque, assim, os NPCs não são tão fortes quanto os outros que vão aparecer, né, nas difíceis. Mas não quer dizer que eles são fáceis. Lembra que a gente tá na categoria difícil aqui. Então, ela é uma redezinha complicada, mas é uma rede muito bem feita. Quando eu digo que ela é chatinha, ela não quer dizer que ela é ruim. Ela só é difícil por conta da dificuldade que os devs botaram quando foram fazer a rede. Óbvio. A segunda rede, vamos ir até chegar mais difícil. É a rede Buda. Nossa, a rede Buda. Do que falar dela? É uma rede muito difícil, especialmente porque você tem que ter no mínimo uns 2 Budas para conseguir solar ela. Começa pelo conceito que é uma rede Buda, então o que é que vai ter nela? Budas. Então começa uma parte a ter vários Budas. E eles começam a usar aquele ataque impacto e explodir, vira aquela bola amarela, aí você aí parece um campo minado, assim, explodindo tudo. E eles são fortes, né, pra você derrotar. Então, assim, você tem que ter uma habilidade forte aí pra tentar derrubar eles. E quando chega no boss, isso só piora. Porque aí você tem que derrotar 60 mil Budas ao seu redor, mais um boss. É dificílimo de matar. E aí, por exemplo, a gente conseguiu matar ele rápido. Conseguiu. Mas por quê? Porque tava a Nina de Buda, humana V4, e o piolho que tava embaixo, pequeno, você quase não dá pra ver ele, mas ele tá de anjo, então o boss tava paralisado. Então foi assim que a gente conseguiu passar. Então, assim, é uma rede difícil porque você tem que lidar com vários Budas ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma galera boa pra passar dessa rede. Pra fechar, a gente vai fechar com chave de ouro. Com aquela rede que é maravilhosa, uma delícia de se fazer. Só de pensar me dá vontade de chorar agora. Quando alguém diz, me ajuda a fazer uma rede do, eu já começo a passar mal. Brincadeira. É a rede do, foi a rede mais difícil que a gente colocou. A rede do, ela também é um pouco difícil de conseguir, porque você tem que matar o Do King, né, o Do Prince. Todo mundo odeia quando você vai PVP Do Spammer. Gente que fica spamando a Do.
Então, essa rede é como se você pegasse todas essas pessoas que spamam a dor e colocasse em um lugar só. Então, assim, é um saco, porque fica todo mundo, toda hora você pega por um ataque. Aí toda hora fica uns soquinhos em você. E você tenta fugir, aí você pega uma bola de fogo. Então, assim, tem uma hora que parece que, meu Deus, o que tá acontecendo aqui nessa rede? Teve uma hora que eu ia morrendo, eu disse, como é que eu tô morrendo? Eu nem tava vendo que eu tava sendo atacada. E assim, na gravação não vai aparecer isso, porque a gente, enfim, como eu disse, tinha muita gente boa e a gente tava todo mundo preparado pra isso. Mas eu já passei por cada situação em Rede 2, e, tipo, eu já vi eu ficar presa em soquinho atrás de soquinho, atrás de soquinho, eu ficar, meu Deus, isso não acaba nunca. E, tipo, é difícil, é complicado, é horrível, é um saco. Então, assim, mas assim, ela é tão difícil. E ao mesmo tempo ela é tão linda, porque o cenário da Rede 2 é a coisa mais fofa do mundo. É tipo uns chocolatinhos, uns pirulitinhos, umas barrinhas de chocolate, um milkshake, bolo. Então que delícia! Isso aqui, na verdade, você tá entrando, você tá abrindo o portão de todo o mal da humanidade ali dentro. Mas é lindo, não pode negar que é bonito. Nessa incrível descrição, a gente encerra a nossa lista das redes mais fáceis para as mais difíceis. Não tô dizendo que isso é oficial e que todo mundo vai se sentir desse jeito. Isso foram eu e os meus amigos se juntando e fazendo esse ranking. Então sinta-se livre para discordar ou concordar com a gente nos comentários e dizer pra você qual é a rede mais difícil e qual é a rede mais fácil.